Bem-vindo! Antes de entrarmos na narrativa propriamente dita, é fundamental entender quem está escrevendo, em que contexto histórico estamos e de onde essa obra surge. Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Ele não acompanhou pessoalmente os primeiros acontecimentos que registrará nos capítulos iniciais. O próprio prólogo do Evangelho declara que ele investigou cuidadosamente os fatos transmitidos por testemunhas oculares e ministros da palavra. O Novo Testamento o menciona 3 vezes, sempre associado ao apóstolo Paulo. Em Colossenses 4,14, Paulo o chama de o médico amado. Em Filemão 24, ele aparece entre os cooperadores de Paulo. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo afirma que, em determinado momento, apenas Lucas estava com ele. Essas referências, embora breves, sustentam a tradição antiga de que Lucas foi companheiro próximo de Paulo em suas viagens missionárias. A tradição cristã do século II identifica Lucas como natural de Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do Império Romano, número 1º século. Antioquia era um centro multicultural, com população judaica significativa e forte presença gentílica. Era também uma das primeiras grandes bases missionárias do cristianismo fora de Jerusalém. Essa origem ajuda a explicar por que o Evangelho de Lucas demonstra tanta atenção ao mundo gentílico e apresenta linguagem literária refinada, alinhada ao estilo historiográfico greco-romano. Lucas é amplamente considerado o único autor gentio do Novo Testamento. Seu domínio da língua grega é sofisticado. O prólogo do Evangelho segue padrão semelhante aos prefácios históricos do mundo clássico, indicando método, fontes e propósito. Ele escreve como investigador que organizou o material anterior. Seu Evangelho é o primeiro volume de uma obra em 2 livros, sendo o segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Ambos são dedicados a Teófilo, chamado de Excelentíssimo, o que sugere tratar-se de uma autoridade ou patrono de posição social elevada. Quanto ao período de composição, a maioria dos estudos situa a redação entre os anos 60 e 80 do a.C. O cenário histórico é o Império Romano sob governo de Nero ou seus sucessores, período de relativa estabilidade administrativa, mas com tensões religiosas crescentes. Jerusalém seria destruída pelos romanos no ano 70 d.C., evento que influencia diretamente a leitura do discurso escatológico do capítulo 21. O local exato da escrita não é declarado, mas hipóteses tradicionais incluem Antioquia, Acaia ou Roma, provavelmente fora da Palestina, em ambiente gentílico. É nesse contexto histórico, político e cultural que o Evangelho segundo Lucas surge. Uma obra organizada, investigativa e cuidadosamente estruturada, destinada a apresentar um relato ordenado dos acontecimentos relacionados a Jesus. Se existe um Evangelho que foi escrito como uma investigação detalhada, organizada e consciente da história que estava registrando, esse Evangelho é o de Lucas. Hoje nós vamos mergulhar no livro que começa com um prólogo formal, endereçado a um homem chamado Teófilo, passa por anúncios angelicais paralelos, registra cânticos proféticos únicos, descreve o nascimento de João Batista e de Jesus com riqueza de detalhes culturais e constrói uma das introduções mais estruturadas de toda a literatura bíblica. Você vai entender por que Lucas escreve como um historiador do mundo greco-romano, o motivo da organização paralela entre João Batista e Jesus, como os cânticos de Maria e Zacarias revelam a teologia do livro logo nos primeiros capítulos. O significado do censo de César Augusto dentro da narrativa. E como o prólogo já antecipa o método literário que será usado até o final. E há um ponto decisivo que começa a se formar ainda nos primeiros capítulos, algo que só ficará totalmente claro mais adiante, mas que muda a compreensão do livro inteiro. Fique até o final deste bloco, porque estamos apenas começando a construir a base estrutural que sustenta todo o Evangelho. Mapa do vídeo. Nesta jornada, vamos percorrer
O Evangelho em 7 grandes blocos. Bloco 1 de 7. O prólogo e os anúncios paralelos. A introdução histórica e literária. Bloco 2 de 7. Nascimentos, cânticos e a infância de Jesus. Bloco 3 de 7. O início do ministério. Batismo, genealogia e tentações. Bloco 4 de 7. Ministério na Galileia e os primeiros confrontos. Bloco 5 de 7. A grande jornada rumo a Jerusalém. Bloco 6 de 7. Conflitos finais, discurso escatológico e preparação da paixão. Bloco 7 de 7. Paixão, morte, ressurreição e ascensão. Cada bloco encerra uma fase clara da narrativa, construída com progressão intencional. Hoje começamos pelo fundamento, os 2 primeiros capítulos e a abertura do capítulo 3, o cenário que prepara tudo o que virá. Bloco 1 de 7. O prólogo e os anúncios que mudaram a história. O Evangelho segundo Lucas é o único dos 4 que começa com um prólogo formal no estilo da historiografia clássica greco-romana. Nos primeiros versículos do capítulo 1, Lucas afirma que muitos já haviam tentado organizar uma narrativa dos acontecimentos relacionados a Jesus, que ele investigou cuidadosamente desde o princípio, e que decidiu escrever um relato ordenado para que Teófilo tivesse plena certeza dos fatos. Aqui já aparecem 6 elementos estruturais fundamentais: reconhecimento de fontes anteriores, método investigativo, organização deliberada, endereçamento pessoal, propósito de confirmação, consciência histórica. Lucas não escreve como testemunha ocular direta dos eventos iniciais. Ele escreve como pesquisador que consultou testemunhas. Isso é coerente com o que sabemos de sua associação posterior com Paulo, registrada no livro de Atos, que também lhe é atribuído. Logo após o prólogo, o texto retrocede no tempo e apresenta Zacarias, sacerdote da classe de Abias, servindo no templo durante o reinado de Herodes, rei da Judéia. Esse detalhe político já situa a narrativa historicamente. Estamos no final do período herodiano, sob domínio romano. Zacarias e Isabel são descritos como justos, diante de Deus, irrepreensíveis na observância da lei, mas sem filhos. E Isabel era estéril. A estrutura aqui remete a padrões veterotestamentários: casais justos, esterilidade, intervenção divina. O padrão ecoa Abraão e Sara, Eucana e Ana. Durante o serviço sacerdotal, o anjo Gabriel aparece a Zacarias no altar do incenso dentro do templo. A localização é importante. Altar do incenso significa proximidade máxima do Santo dos Santos, momento raro na vida de um sacerdote. Gabriel anuncia o Mensis-Imam, nascimento de João, descrevendo-o com características específicas: grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, cheio do Espírito Santo desde o ventre, converterá muitos filhos de Israel, irá no espírito e poder de Elias. A referência a Elias conecta o anúncio à profecia de Malaquias. Lucas não menciona Malaquias diretamente, mas o paralelo é claro. Zacarias responde com dúvida, pedindo sinal, e recebe como resposta a mudez temporária. O contraste é evidente. Anúncio divino. Incredulidade sacerdotal, sinal disciplinador. A narrativa estabelece um padrão que será repetido: anúncio, reação humana, sinal divino. Enquanto isso, o povo aguarda fora do templo. O atraso de Zacarias gera expectativa. Quando ele sai e não pode falar, todos percebem que ele teve uma visão. Encerramos essa primeira movimentação com Isabel, concebendo e mantendo-se recolhida por 5 meses, reconhecendo que o Senhor removeu sua vergonha. Lucas inicia com método histórico, introduz o cenário político-religioso, apresenta João como figura profética e estabelece paralelos com o Antigo Testamento. No próximo movimento, o foco sai do templo e vai para uma pequena cidade da Galileia. No 6º mês da gravidez de Isabel, Gabriel é enviado a Nazaré, na Galileia, região marginalizada em comparação com Jerusalém. Maria é apresentada como virgem, prometida em casamento a José, da casa de Davi.
Aqui entram 6 novos elementos fundamentais: a linhagem davídica, a condição de virgem, a cidade periférica, o anúncio angelical direto, a concepção pelo Espírito Santo, a designação do nome Jesus. Gabriel declara que o filho será chamado Filho do Altíssimo, herdará o trono de Davi e reinará eternamente. A promessa davídica é retomada de 2 Samuel 7, mas agora aplicada explicitamente. Diferente de Zacarias, Maria pergunta: como será isso? Não como expressão de incredulidade, mas de compreensão do processo. A resposta inclui a ação do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo, linguagem que remete à presença divina no tabernáculo. O sinal oferecido a Maria não é punição, mas confirmação. Isabel também concebeu. Maria então visita Isabel na região montanhosa da Judéia. Ao ouvir a saudação, o bebê salta no ventre de Isabel, que é cheia do Espírito Santo e reconhece Maria como mãe do Senhor. Esse encontro é estruturado como reconhecimento profético antes mesmo do nascimento. Segue-se o chamado Magnificat, o Cântico de Maria, estruturado em paralelismos hebraicos. Ele exalta a ação salvadora de Deus, a reversão de status sociais, a fidelidade às promessas feitas a Abraão, a exaltação dos humildes, a queda dos poderosos, a misericórdia que se estende de geração em geração. Lucas insere aqui uma teologia que atravessará o livro inteiro: reversão social, misericórdia, fidelidade histórica. João é anunciado no templo. Jesus é anunciado em Nazaré. João prepara. Jesus cumpre. A estrutura paralela é intencional. No próximo segmento, veremos o nascimento que sela essa primeira promessa. Assim termina o primeiro grande movimento do Evangelho. Prólogo histórico, 2 anúncios paralelos, 2 personagens centrais apresentados antes mesmo de nascerem, 2 contextos contrastantes, templo e aldeia. Já vimos o método de Lucas, o cenário político, o ambiente sacerdotal, o anúncio davídico e o primeiro cântico profético. No próximo bloco entraremos no nascimento de João, no cântico de Zacarias e na preparação imediata para o nascimento de Jesus, onde o cenário político romano ganha. Destaque explícito: a história continua. Bloco 2 de 7. Nascimentos, cânticos e a infância que prepara a história. Entramos agora na continuação direta do capítulo 1 e avançamos pelos acontecimentos que ocupam o final desse capítulo e todo o capítulo 2. Se no bloco anterior vimos anúncios paralelos, agora veremos cumprimentos paralelos. Lucas constrói essa seção com simetria cuidadosa. Nascimento de João, reação pública, cântico profético. Nascimento de Jesus, revelação celestial, testemunhos múltiplos. Nada está ali por acaso. A progressão é histórica, mas também literária. O nascimento de João ocorre conforme anunciado. Isabel dá à luz, vizinhos e parentes se alegram, e no 8º dia, a criança é levada para a circuncisão, conforme a lei mosaica. O detalhe do 8º dia não é casual. Ele reforça a observância rigorosa da Torá por parte da família. Surge então o primeiro conflito narrativo desse trecho. Os parentes querem chamar o menino de Zacarias, seguindo o costume familiar. Isabel insiste que o nome deve ser João. Como Zacarias ainda está mudo, pedem confirmação a ele, que escreve numa tábua: João é o seu nome. No mesmo instante, sua fala é restaurada. Aqui aparecem 6 elementos estruturais importantes: obediência à revelação, confirmação pública, reversão da mudez, temor que se espalha pela região montanhosa da Judéia, reconhecimento da mão do Senhor e expectativa coletiva sobre o futuro da criança. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza o chamado Benedictus. Diferente do cântico de Maria, que enfatiza reversão social e fidelidade histórica, o cântico de Zacarias tem estrutura mais diretamente ligada às alianças bíblicas. Ele menciona a casa de Davi,
a promessa feita aos pais, o juramento a Abraão, a libertação dos inimigos e a possibilidade de servir a Deus sem temor. O cântico se divide em duas partes claras. Primeiro, exalta a redenção que está surgindo na casa de Davi. Depois, dirige-se ao menino João, descrevendo-o como profeta do Altíssimo que preparará os caminhos do Senhor. Lucas utiliza linguagem fortemente inspirada nos profetas, especialmente Isaías e Malaquias, conectando a narrativa ao fio histórico do Antigo Testamento. O capítulo encerra afirmando que o menino crescia e se fortalecia em espírito, vivendo nos desertos até o dia de sua manifestação pública a Israel. Esse detalhe antecipa o ambiente do capítulo 3 e estabelece continuidade geográfica e espiritual. O deserto como local de preparação profética. Até aqui, João é apresentado como figura de transição, último grande profeta da antiga ordem e ponte para o que está por vir. Passamos então ao capítulo 2, onde Lucas amplia o horizonte histórico. Ele menciona um decreto de César Augusto para recenseamento de todo o mundo habitado, associando-o ao governo de Quirino na Síria. Aqui entram elementos políticos concretos: Império Romano, organização administrativa, deslocamentos obrigatórios. José, sendo da casa e linhagem de Davi, precisa ir de Nazaré à cidade de Minduzi, Belém, chamada Cidade de Davi. O deslocamento geográfico cumpre o anúncio anterior de que o filho herdaria o trono davídico, mas faz isso por meio de circunstâncias políticas romanas. Lucas integra a história imperial e promessa messiânica sem conflito narrativo. Enquanto estão em Belém, Maria dá à luz seu filho primogênito, envolve-o em faixas e o deita numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Esse detalhe estrutural é marcante. Nascimento real em ambiente humilde. A palavra primogênito introduz o tema de consagração e herança. A manjedoura reforça o contraste entre título messiânico e condição social. A narrativa muda de cenário novamente, dos espaços domésticos para os campos ao redor de Belém. Pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. Um anjo aparece. A glória do Senhor brilha ao redor, e o temor os envolve. O anúncio é específico. Nasceu o Salvador, Cristo Senhor, na cidade de Davi. 3 títulos condensados: Salvador, Cristo, Senhor, já definem identidade e missão. O sinal dado é surpreendente. Um bebê envolto em faixas, deitado numa manjedoura. O exército celestial então louva a Deus, proclamando glória nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores vão a Belém, encontram Maria, José e o menino, e divulgam o que ouviram. Lucas observa 2 reações distintas. Os que ouvem se admiram. Maria guarda todas essas palavras, meditando-as no coração. A repetição dessa observação sobre Maria aparece mais adiante, criando padrão de reflexão silenciosa diante dos acontecimentos extraordinários. O texto continua enfatizando a fidelidade à lei. Ao 8º dia, Jesus é circuncidado e recebe o nome anunciado pelo anjo. Depois vêm os dias da purificação conforme a lei de Moisés. Eles levam o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e oferecer o sacrifício prescrito, um par de rolas ou 2 pombinhos, o que indica a condição econômica modesta, já que essa era a oferta alternativa para quem não podia oferecer cordeiro. No templo surge Simeão, homem justo e piedoso que aguardava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ao tomar o menino nos braços, ele entoa o Nunc Dimittis. Agora, seus olhos viram a salvação preparada diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. Essa é a primeira vez que Lucas explicita de maneira clara a dimensão universal da missão, não restrita a Israel, mas aberta às nações.
Simeão também profetiza que o menino está destinado para a queda e elevação de muitos em Israel, e como sinal de contradição, e que uma espada transpassaria a alma de Maria. Aqui surge pela primeira vez a antecipação explícita de conflito e sofrimento dentro da narrativa. Logo após, aparece Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, viúva de longa idade que servia no templo com jejuns e orações. Ela dá graças a Deus e fala do menino a todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém. 2 testemunhos no templo, Simeão e Ana, confirmam publicamente aquilo que foi anunciado privadamente. Lucas encerra essa sessão afirmando que, após cumprirem tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Nazaré. O menino crescia, fortalecia-se, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse padrão de crescimento aparece novamente no final do capítulo. O último episódio do capítulo 2 descreve Jesus aos 12 anos indo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Após a viagem, ele permanece na cidade sem que seus pais percebam. Ao procurá-lo, encontram-no no templo, assentado entre doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Todos se admiram de sua inteligência e respostas. Quando Maria o repreende, ele responde que precisava estar na casa de seu pai. A narrativa mostra 6 aspectos importantes: consciência filial precoce, centralidade do templo, admiração pública, incompreensão inicial dos pais, retorno à submissão em Nazaré e crescimento contínuo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vimos o nascimento de João com confirmação profética, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus sob decreto imperial, o testemunho dos pastores, a consagração no templo com Simeão e Ana, e o episódio aos 12 anos, revelando consciência singular. A infância encerra-se com crescimento silencioso em Nazaré. Até aqui, a narrativa revelou como cada nascimento foi cercado por confirmação profética, cumprimento da lei e testemunhos públicos que conectam promessa antiga e cenário histórico romano. Mas o que começa a partir do próximo momento altera completamente o ritmo da história. A infância silenciosa dá lugar à voz que clama no deserto. A preparação termina e a manifestação pública se aproxima. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção nesse início tão cuidadosamente estruturado. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. No próximo bloco, avançaremos para o capítulo 3, onde o cenário político é novamente detalhado com nomes de governadores e líderes religiosos. João inicia seu ministério público no deserto. A genealogia de Jesus é apresentada com estrutura singular, e o batismo marca o início oficial da missão. A transição entre preparação silenciosa e manifestação pública define o próximo movimento da narrativa. Bloco 3 de 7. A voz no deserto. A linhagem e aprovação. Com o capítulo 3, o Evangelho segundo Lucas muda definitivamente de fase. Se até aqui a narrativa foi marcada por anúncios, nascimentos e crescimento silencioso, agora entramos na manifestação pública. E Lucas faz essa transição com precisão histórica incomum entre os evangelhos. Ele inicia situando o tempo com uma sequência de autoridades políticas e religiosas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, e nos dias dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Essa lista não é decorativa. Ela ancora a narrativa dentro da administração romana e da estrutura sacerdotal judaica. São 6 referências de poder que delimitam o cenário: império, província, tetrarquias e liderança religiosa. Lucas demonstra novamente seu método histórico, alinhando o ministério de João e Jesus
com governantes identificáveis. É nesse contexto que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. A fórmula lembra chamados proféticos do Antigo Testamento. O deserto reaparece como espaço de preparação e agora de proclamação. João percorre a região do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas cita explicitamente Isaías ao descrever João como voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. O trecho de Isaías inclui nivelamento de montes e vales, retificação de caminhos tortuosos e a promessa de que toda a carne verá a salvação de Deus, frase que reforça o alcance universal já sugerido no Cântico de Simeão. O conteúdo da pregação de João é direto e confrontador. Ele chama as multidões de raça de víboras, questiona quem as ensinou a fugir da ira futura e exige frutos dignos de arrependimento. Há 3 elementos centrais em sua mensagem: rejeição da confiança na descendência de Abraão como garantia automática, advertência sobre juízo iminente simbolizado pelo machado à raiz das árvores e exigência de transformação concreta. Quando as multidões perguntam: "Que faremos?", João responde com instruções práticas e específicas. Quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem. Publicanos não cobrem além do estipulado. Soldados não extorquir nem acusem falsamente e contentem-se com seu soldo. Lucas é o único que registra essas respostas detalhadas a grupos específicos, mostrando ênfase ética e social ligada ao arrependimento. À medida que o povo começa a cogitar se João seria o Cristo, ele esclarece sua posição. Batiza com água, mas vem alguém mais poderoso que ele, a quem não é digno de desatar as correias das sandálias. Esse batizará com o Espírito Santo e fogo. João descreve o Messias como aquele que tem a pá na mão para limpar a eira, recolher o trigo e queimar a palha com fogo inextinguível. Aqui aparecem novamente os temas de separação, juízo e purificação. Lucas observa que João exortava o povo com muitas outras palavras, resumindo a amplitude de sua pregação. Antes de avançar para Jesus, Lucas insere um parêntese narrativo. Herodes, repreendido por João por causa de Herodias e outras maldades, manda prendê-lo. A prisão é mencionada antecipadamente, encerrando o ciclo público de João antes que o foco passe completamente para Jesus. É uma técnica literária que fecha a seção do precursor e abre a do cumprimento. O batismo de Jesus é narrado de forma mais concisa do que em outros evangelhos, mas com elementos próprios. Enquanto todo o povo era batizado, também Jesus o foi. E enquanto orava, o céu se abriu. Lucas é o único que destaca explicitamente que Jesus estava orando no momento do batismo. O Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba, e uma voz do céu declara: "Tu és meu filho amado. Em ti me comprazo." 3 elementos estruturais se consolidam: céu aberto, Espírito descendente, voz divina. A identidade filial é afirmada publicamente antes de qualquer milagre registrado. Imediatamente após o batismo, Lucas apresenta a genealogia de Jesus. Diferente de Mateus, que inicia seu evangelho com genealogia descendente de Abraão até Jesus, Lucas faz o movimento inverso. Começa com Jesus e retrocede até Adão, filho de Deus. Essa estrutura ascendente amplia o horizonte. Ao incluir Adão, Lucas conecta Jesus não apenas a Israel, mas à humanidade inteira. A genealogia passa por Davi, Natã e não Salomão, e diversos nomes menos conhecidos, mostrando uma linhagem alternativa à linha real tradicional apresentada em Mateus. O padrão literário filho de se repete de forma cadenciada, criando ritmo quase litúrgico. A sequência que vai do batismo à genealogia estabelece paralelos importantes. No batismo, Jesus é declarado Filho de Deus. Na genealogia, Adão também é chamado Filho de Deus.
A conexão prepara o leitor para o episódio seguinte, no capítulo 4, a tentação no deserto, onde a filiação será testada. No início do capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, retorna do Jordão e é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde permanece 40 dias sendo tentado pelo diabo. O número 40 ecoa os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de Moisés e Elias. Lucas descreve 3 tentações específicas, organizadas em ordem que difere da de Mateus. Primeiro, transformar pedra em pão, desafio ligado à fome e à dependência. Jesus responde citando Deuteronômio: não só de pão viverá o homem. Segundo, oferta de autoridade sobre todos os reinos do mundo mediante adoração. A resposta novamente vem de Deuteronômio: adorarás o Senhor teu Deus. Terceiro, lançar-se do pináculo do templo para que anjos o sustentem. Tentativa que envolve citação do Salmo 91 pelo tentador. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas encerra afirmando que o diabo se afastou dele até a ocasião oportuna. Essa observação indica a continuidade futura do conflito. Estruturalmente, o episódio confirma 6 aspectos: presença do Espírito, enfrentamento no deserto, uso das Escrituras como resposta, recapitulação da experiência de Israel, afirmação prática da filiação e antecipação de oposição futura. Vimos a manifestação histórica do ministério de João sob governantes identificáveis, sua pregação ética e profética, o batismo de Jesus com confirmação divina, a genealogia que o conecta a Adão e à humanidade, e a tentação no deserto que testa sua identidade filial. O tempo de preparação termina aqui. O ministério público começa agora. Já percorremos o prólogo investigativo, os anúncios paralelos, os nascimentos com testemunhos proféticos e agora a transição para o ministério público com batismo, genealogia e tentação. 2 pilares prometidos na abertura já começaram a se revelar: o método histórico rigoroso de Lucas e o padrão estrutural cuidadosamente organizado. Agora entramos no momento em que a voz que foi testada no deserto começa a ensinar, agir e confrontar. No próximo bloco, veremos o início do ministério na Galileia, a leitura programática na sinagoga de Nazaré, os primeiros milagres, o chamado dos discípulos e os conflitos iniciais que começam a delinear a oposição crescente. A narrativa deixa o deserto e entra nas cidades, e a reação das multidões revelará que a aceitação não será uniforme. Bloco 4. De 7. O ministério na Galileia e os primeiros confrontos com o final do capítulo 4, a narrativa entra em uma nova fase: a atuação pública de Jesus na Galileia. Lucas registra que ele retorna no poder do Espírito e que sua fama se espalha por toda a região. Esse detalhe conecta diretamente com o que vimos no bloco anterior. O Espírito que desceu no batismo agora marca o início visível da missão. Jesus ensina nas sinagogas e é glorificado por todos, mas essa recepção inicial logo será tensionada. Ao chegar a Nazaré, onde fora criado, ele entra na sinagoga no sábado, segundo seu costume. O detalhe do costume indica prática regular. Entregam-lhe o rolo do profeta Isaías, e ele lê um trecho que fala sobre o Espírito do Senhor, unção para anunciar boas novas aos pobres, libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos e proclamação do ano aceitável do Senhor. Lucas apresenta esse momento como programático. É a declaração pública do tipo de missão que será desenvolvida ao longo do Evangelho. Após a leitura, Jesus afirma que aquela escritura se cumpre naquele dia. O texto registra admiração pelas palavras de graça que saíam de sua boca, mas também questionamento. Não é este o filho de José? A transição do elogio à dúvida é rápida. Jesus antecipa a rejeição citando o provérbio médico, cura-te a ti mesmo, e recordando 2 episódios do Antigo Testamento. Elias enviado a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, e Eliseu purificando Naamã, o sírio. Ambos são exemplos de graça concedida fora de Israel.
Ao ouvir isso, os presentes na sinagoga se enchem de ira. Levam-no até o precipício para lançá-lo abaixo, mas ele passa pelo meio deles e segue caminho. Esse episódio reúne 6 elementos fundamentais: leitura de Isaías, declaração de cumprimento, dúvida sobre identidade, referência a ministérios proféticos aos gentios, explosão de ira e escape inesperado. A rejeição em Nazaré antecipa o padrão que se repetirá. Aceitação inicial, incompreensão e oposição. Em Cafarnaum, cidade da Galileia, o tom muda novamente. Jesus ensina com autoridade, diferente dos escribas tradicionais. Um homem possesso por espírito imundo o reconhece como o Santo de Deus. O espírito é repreendido e sai, e a multidão se admira do poder de sua palavra. A autoridade sobre espíritos imundos é demonstrada logo no início do ministério. Em seguida, ele entra na casa de Simão. A sogra de Simão está com febre alta. Jesus repreende a febre, ela a deixa, e imediatamente ela passa a servi-los. O padrão repreender aplicado tanto a espíritos quanto à febre sugere domínio sobre diferentes formas de aflição. Ao pôr do sol, muitos trazem enfermos e endemoninhados. Jesus impõe as mãos sobre cada um e os cura. Demônios saem, declarando que ele é o Filho de Deus, mas ele os repreende e não permite que falem. Surge aqui o tema do controle sobre a revelação de sua identidade. Ele não permite testemunho demoníaco, mesmo que verdadeiro. No capítulo 5, a narrativa se amplia. À beira do lago de Genezaré, multidões o comprimem para ouvir a palavra de Deus. Ele entra no barco de Simão e ensina dali. Após o ensino, orienta a lançar as redes. Simão responde que trabalharam a noite inteira sem resultado, mas obedece à palavra. O resultado é pesca abundante a ponto de as redes quase se romperem. O episódio contém 6 elementos estruturais: ensino à multidão, uso do barco como púlpito, ordem específica, resistência inicial, milagre abundante, reação de temor. Simão reconhece sua indignidade. Jesus responde com chamado: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O chamado envolve deixar tudo e segui-lo. Em seguida, um homem cheio de lepra aproxima-se, pede purificação e Jesus o toca. Gesto significativo, pois tocar leproso implicava impureza ritual. Ele ordena que o homem se apresente ao sacerdote e ofereça o sacrifício conforme a lei de Moisés, demonstrando continuidade com a legislação levítica. A fama aumenta, multidões se ajuntam, mas Lucas destaca que ele se retirava para lugares desertos e orava. A prática da oração reaparece como padrão. Ainda no capítulo 5, ocorre a cura do paralítico descido pelo telhado. Diante da impossibilidade de entrar pela porta devido à multidão, os amigos removem parte do teto e o descem diante de Jesus. Antes de curá-lo fisicamente, Jesus declara que seus pecados estão perdoados. Escribas e fariseus questionam interiormente quem pode perdoar pecados senão Deus. Jesus então pergunta o que é mais fácil dizer, e para demonstrar autoridade, ordena ao paralítico que se levante e ande. O homem sai glorificando a Deus, e todos ficam tomados de temor. Esse episódio une autoridade sobre enfermidade e autoridade para perdoar pecados, introduzindo confronto teológico direto. Logo depois, Jesus chama Levi, coletor de impostos, que deixa tudo e o segue. Levi oferece grande banquete em sua casa, reunindo publicanos e outros. Fariseus murmuram por ele comer com pecadores. A resposta afirma que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em seguida, surge discussão sobre jejum. Jesus responde com a metáfora do noivo e dos convidados, introduzindo imagem de alegria presente e jejum futuro. Acrescenta as parábolas do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos, indicando incompatibilidade entre estruturas antigas e realidade que se inaugura.
No capítulo 6, os conflitos se intensificam em torno do sábado. Primeiro, discípulos colhem espigas. Jesus recorda Davi comendo pães da proposição e declara que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Depois, cura homem da mão ressequida em outra sinagoga, perguntando se é lícito fazer bem ou mal no sábado. Fariseus se enchem de furor e discutem o que fariam contra ele. A oposição deixa de ser murmuração e torna-se plano. Antes do discurso que segue, Lucas destaca que Jesus passa a noite inteira em oração e escolhe 12 dentre os discípulos, designando os apóstolos. Os nomes são listados: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes. A escolha formaliza o núcleo do grupo que acompanhará a narrativa até o final. Segue-se o chamado Sermão da Planície. Diferente do Sermão do Monte em Mateus, Lucas apresenta bem-aventuranças diretas aos pobres, aos famintos, aos que choram, aos perseguidos, seguidas de ais aos ricos, aos fartos e aos que agora riem. O contraste social é mais explícito. O discurso inclui amor aos inimigos, regra de ouro, não julgamento hipócrita, árvore e seus frutos, e a parábola da casa construída sobre rocha ou areia. O padrão de reversão e ética prática, já anunciado no Magnificat e na pregação de João, reaparece com clareza. Vimos a declaração programática em Nazaré e sua rejeição, autoridade sobre espíritos e enfermidades em Cafarnaum, o chamado de discípulos com milagre abundante, confrontos sobre perdão e jejum, conflitos sobre o sábado, escolha dos 12 e o discurso ético com bem-aventuranças e advertências. A oposição começa a ganhar forma organizada. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para acontecimentos ainda mais decisivos. A autoridade foi demonstrada, os discípulos foram escolhidos, os confrontos começaram a se intensificar. Mas os próximos eventos não apenas continuam essa jornada. Eles aprofundam o alcance da missão e revelam como essa mensagem ultrapassa fronteiras inesperadas. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir amplia o cenário muito além da Galileia e começa a revelar o movimento em direção a Jerusalém. No próximo bloco, entraremos na sequência de milagres e parábolas que ampliam o alcance da missão, no envio dos discípulos, nas revelações progressivas sobre identidade e no início explícito da jornada rumo a Jerusalém, eixo central da segunda metade do Evangelho. Bloco 5 de 7. A grande jornada rumo a Jerusalém. Se até aqui o ministério se concentrou majoritariamente na Galileia, com ensino, milagres e confrontos locais, agora a narrativa entra em seu eixo estrutural mais decisivo. A partir do final do capítulo 9, Lucas registra uma frase que reorganiza todo o Evangelho. Quando se completaram os dias em que seria recebido acima, Jesus manifestou firme resolução de ir para Jerusalém. Essa decisão não é apenas geográfica, é teológica, narrativa e estrutural. A partir desse ponto, o Evangelho passa a ser organizado como uma longa jornada, não uma simples viagem linear, mas um percurso repleto de ensino, parábolas exclusivas e revelações progressivas sobre o significado da missão. A transição, revelação de identidade e primeiro anúncio da paixão. Lucas 9. Antes de iniciar formalmente a jornada, Lucas reúne eventos que consolidam a identidade de Jesus e preparam o movimento em direção a Jerusalém. Primeiro, o envio dos 12. Eles recebem autoridade sobre demônios e doenças, são enviados a pregar o reino e a curar, com instruções específicas, não levar provisões extras, depender da hospitalidade, permanecer na casa que os receber. O retorno deles marca o primeiro envio missionário organizado dentro do Evangelho.
Em seguida, a multiplicação dos pães para cerca de 5.000 homens. Lucas registra 5 pães, 2 peixes, organização em grupos, bênção, partilha e 12 cestos de sobras. O milagre ecoa provisões do deserto no Êxodo e estabelece liderança messiânica com compaixão coletiva. Logo depois, ocorre a pergunta decisiva: quem dizem as multidões que eu sou? As respostas variam: João Batista, Elias, algum dos antigos profetas. Pedro, então, declara: o Cristo de Deus. Essa é a primeira confissão explícita de identidade messiânica no Evangelho. Imediatamente após essa confissão, Jesus anuncia pela primeira vez sua rejeição, morte e ressurreição. O contraste é estruturado. Reconhecimento messiânico seguido de anúncio de sofrimento. A expectativa política é confrontada por previsão de morte. A transfiguração reforça essa tensão. No monte, Jesus é transformado diante de Pedro, João e Tiago. Moisés e Elias aparecem falando sobre sua partida, termo que Lucas usa com conotação de Êxodo. Uma nuvem os envolve e a voz declara: este é o meu filho, o escolhido, a ele ouvi. A identidade filial é confirmada novamente, agora diante das principais figuras da lei e dos profetas. Após descer do monte, Jesus cura um menino possesso que os discípulos não conseguiram libertar, reforçando a autoridade superior. Em seguida, anuncia novamente sua morte. A incompreensão dos discípulos se torna um tema recorrente. Então surge a disputa sobre quem seria o maior. Jesus coloca uma criança ao lado e redefine grandeza como humildade e acolhimento. O padrão de reversão de valores, já presente desde o Magnificat, continua sendo desenvolvido. É nesse contexto que ele decide firmemente ir para Jerusalém. Identidade confirmada, sofrimento anunciado, missão ampliada e decisão tomada. Jerusalém torna-se o destino inevitável. O início da jornada, rejeição samaritana e custo do discipulado. Lucas 9:10. Ao enviar mensageiros a uma aldeia samaritana, eles são rejeitados porque ele está a caminho de Jerusalém. Tiago e João sugerem fazer descer fogo do céu, ecoando Elias. Jesus os repreende. A resposta indica que a missão não será marcada por juízo imediato, mas por continuidade do anúncio. 3 encontros breves revelam o custo do discipulado. Um homem disposto a seguir, mas advertido sobre a ausência de estabilidade. Outro que deseja sepultar o pai antes de seguir. Um terceiro que quer despedir-se da família. As respostas enfatizam prioridade absoluta do reino. No capítulo 10, 70 ou 72, conforme manuscritos, são enviados 2 a 2. As instruções ecoam as dadas aos 12. Dependência, anúncio de paz, cura dos enfermos, proclamação de que o reino se aproximou. Ao retornarem com alegria por causa da submissão dos espíritos, Jesus declara ter visto Satanás cair do céu como relâmpago, mas redireciona a alegria para o fato de seus nomes estarem escritos nos céus. A seguir, Lucas insere a parábola do bom samaritano, exclusiva deste evangelho. Um intérprete da lei pergunta sobre a vida eterna e sobre quem é o próximo. A história descreve um homem assaltado, ignorado por sacerdote e levita, mas socorrido por um samaritano. A inversão é clara. O modelo de compaixão não é o representante religioso oficial, mas o estrangeiro desprezado. Logo depois, o episódio de Marta e Maria mostra tensão entre serviço e escuta. Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvir. Marta se ocupa com afazeres. Jesus afirma que Maria escolheu a boa parte. Lucas continua destacando escuta e prioridade da palavra. Ensino sobre oração, reino e conflito. Lucas 11:12. No capítulo 11, Jesus ensina a oração conhecida como Pai Nosso, em versão mais breve que a de Mateus. Ele acrescenta a parábola sobre persistência à meia-noite,
reforçando insistência confiante. Após expulsar um demônio mudo, enfrenta a acusação de agir por Belzebu. Responde com argumento lógico sobre reino dividido e declara que, se expulsa demônios pelo dedo de Deus, o reino já chegou. Segue-se uma série de ais contra fariseus e doutores da lei, denunciando hipocrisia, negligência da justiça e carga excessiva sobre o povo. O conflito com liderança religiosa se intensifica formalmente. No capítulo 12, aparecem advertências contra a hipocrisia, incentivo à confiança na providência divina, parábola do rico insensato, ensino sobre vigilância e responsabilidade dos servos. A ênfase é preparação para a prestação de contas. Já vimos a decisão de ir a Jerusalém, o envio ampliado, parábolas exclusivas e confrontos mais diretos. 2 temas prometidos no início, reversão de expectativas e expansão universal, estão se aprofundando. Ainda veremos parábolas decisivas que só Lucas preserva, ampliando o significado da jornada. Parábolas de reversão e misericórdia. Lucas 13:15. No capítulo 13, Jesus comenta tragédias recentes, Galileus mortos por Pilatos e a Torre de Siloé, afirmando que tais eventos não indicam maior culpa das vítimas, mas servem de chamado ao arrependimento. Segue-se a parábola da figueira estéril, simbolizando paciência antes do juízo. Cura de mulher encurvada no sábado provoca nova controvérsia, reforçando tensão com líderes. No capítulo 14, parábolas sobre lugares em banquetes e o grande banquete destacam humildade e inclusão dos marginalizados, pobres, coxos, cegos. A inversão social volta a aparecer. O capítulo 15 reúne 3 parábolas centrais: ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Todas compartilham padrão: perda, busca, alegria no reencontro. A parábola do filho pródigo introduz 2 filhos, um rebelde e um ressentido, expandindo o tema de misericórdia além de categorias simples. Administração, riqueza e perseverança. Lucas 16:18. No capítulo 16, a parábola do administrador infiel destaca prudência diante do futuro. Em seguida, o relato do rico e Lázaro apresenta a reversão escatológica de destinos, com diálogo após a morte e referência à suficiência da lei e dos profetas. O capítulo 17 inclui ensino sobre perdão repetido, fé como grão de mostarda e cura de 10 leprosos, dos quais apenas um, samaritano, retorna para agradecer. No capítulo 18, parábola da viúva persistente reforça a oração constante. O fariseu e o publicano exemplificam contraste entre autojustificação e humildade. Jesus acolhe crianças e dialoga com o jovem rico, que se retira entristecido por causa de suas riquezas. O tema da riqueza reaparece como obstáculo recorrente. Logo após, Jesus anuncia pela 3ª vez sua morte e ressurreição, afirmando que tudo escrito pelos profetas se cumprirá em Jerusalém. A decisão de ir a Jerusalém reorganiza o Evangelho. Vimos envio ampliado, parábolas exclusivas sobre misericórdia e reversão, confrontos intensificados, ensino sobre riqueza, perseverança e humildade. A jornada não é apenas deslocamento físico, é preparação para cumprimento profético. No próximo bloco, a narrativa se aproxima da entrada em Jerusalém, do confronto final no templo e do discurso escatológico que antecede a paixão. A cidade que foi anunciada desde o início começa a ocupar o centro da cena. Bloco 6, de 7. Jerusalém, confronto final, e o discurso sobre o futuro. A jornada iniciada no capítulo 9 agora alcança seu destino geográfico e teológico. A partir do final do capítulo 18 e especialmente no capítulo 19, Jerusalém deixa de ser apenas objetivo distante e passa a ser o cenário central. Tudo o que foi anunciado, rejeição, cumprimento profético, confronto com autoridades, começa a se condensar dentro da cidade. A aproximação final, Jericó e o último sinal. Antes da cidade,
Lucas 18:19. Ainda antes da entrada em Jerusalém, Lucas registra 2 episódios significativos em Jericó. Primeiro, a cura do cego à beira do caminho. O homem clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O título, Filho de Davi, reaparece aqui com clareza messiânica. Apesar das tentativas da multidão de silenciá-lo, ele insiste. Jesus pergunta o que ele deseja, restaura-lhe a visão e declara que sua fé o salvou. A cena reforça 2 temas recorrentes: fé perseverante e reconhecimento messiânico por parte dos marginalizados. Logo depois, vem o encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos e homem rico. Pequeno de estatura, sobe numa figueira brava para ver Jesus. Ao passar, Jesus o chama pelo nome e decide hospedar-se em sua casa. A reação pública é de murmuração, pois ele era considerado pecador. Zaqueu declara restituição e generosidade. Jesus afirma que a salvação veio àquela casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa declaração funciona como síntese de missão. Ainda em Jericó, Jesus conta a parábola das 10 minas. Um homem nobre parte para receber reino e retorna para ajustar contas com seus servos. A parábola combina expectativa de ausência temporária com responsabilidade administrativa e julgamento posterior, antecipando o que será desenvolvido no discurso escatológico. Antes de entrar na cidade, fé persistente, conversão pública e responsabilidade futura são reafirmadas. O cenário está preparado. A entrada triunfal e o lamento sobre Jerusalém. Lucas 19. Ao aproximar-se do Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 discípulos para buscar um jumentinho no qual ninguém havia montado. A escolha cumpre simbolismo régio associado a Zacarias. Ele entra montado, enquanto discípulos espalham mantos e louvam a Deus pelas obras poderosas vistas. A multidão proclama: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Alguns fariseus pedem que ele repreenda os discípulos. Ele responde que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Em seguida, ao contemplar a cidade, ele chora sobre ela, lamentando que não reconheceu o tempo da visitação. Prediz cercos, destruição e queda. Lucas destaca esse lamento com detalhes emocionais, algo que os outros evangelhos não enfatizam da mesma forma. Ao entrar no templo, expulsa os vendedores, declarando que a casa deveria ser casa de oração, mas foi transformada em covil de salteadores. Passa a ensinar diariamente no templo, enquanto líderes procuram meio de destruí-lo, mas temem o povo que está atento às suas palavras. Confrontos públicos no templo. Lucas 20. O capítulo 20 é estruturado como sequência de debates. Primeiro, questionam sua autoridade. Ele responde perguntando sobre a origem do batismo de João, se do céu ou dos homens. Diante da hesitação dos líderes, ele também não responde diretamente. Segue-se a parábola dos lavradores maus, que matam os servos enviados e finalmente o filho do proprietário. A aplicação é evidente. Rejeição dos profetas culminando na rejeição do filho. A parábola cita o salmo sobre a pedra rejeitada que se torna angular. Depois, tentam apanhá-lo com a questão do tributo a César. Ele pede uma moeda e pergunta cuja imagem está nela. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta evita a armadilha política direta e estabelece distinção entre esferas. Saduceus questionam sobre ressurreição usando o caso hipotético da mulher com 7 maridos. Jesus responde que os filhos da ressurreição não se casam e que Deus é Deus de vivos, citando Moisés na sarça ardente. O tema da ressurreição é afirmado publicamente. Por fim, ele questiona como o Cristo pode ser apenas filho de Davi, se Davi o chama Senhor, citando o Salmo 110. A identidade messiânica é elevada além da descendência davídica simples.
O capítulo termina com advertência contra escribas que buscam honrarias e exploram viúvas, conectando novamente crítica religiosa e justiça social. A oferta da viúva e o discurso escatológico, Lucas 21. Lucas inicia o capítulo 21 com contraste silencioso. Ricos depositando grandes ofertas e uma viúva pobre colocando 2 pequenas moedas. Jesus declara que ela deu mais do que todos, pois deu tudo o que tinha para viver. O padrão de reversão social reaparece de maneira concreta. Em seguida, ao comentarem sobre a beleza do templo, ele prediz que não ficará pedra sobre pedra. Surge então o chamado discurso escatológico. Os discípulos perguntam quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal. Jesus descreve falsos messias, guerras, terremotos, perseguições, traições familiares e testemunho diante de autoridades. Lucas enfatiza que essas situações servirão como oportunidade de testemunho. Ele fala da destruição de Jerusalém, mencionando cercos por exércitos e dispersão entre as nações. Diferente de Mateus e Marcos, Lucas inclui descrição mais detalhada do cerco, aproximando-se de linguagem histórica concreta. Depois fala de sinais cósmicos, angústia das nações e o Filho do Homem vindo em nuvem com poder e grande glória. Exorta vigilância, oração e cuidado, para que o coração não se sobrecarregue com dissipação e preocupações. Já vimos a chegada a Jerusalém, confrontos diretos com autoridades, parábolas de julgamento, anúncio da destruição da cidade e promessa da vinda do Filho do Homem. 2 temas anunciados no início do Evangelho, cumprimento profético e universalidade, agora se unem à perspectiva futura. Ainda resta o clímax, a ceia, a prisão, o julgamento, a crucificação e o que acontece após o túmulo. Preparação para a paixão. Lucas 22. O capítulo 22 inicia com conspiração. Principais sacerdotes buscam meio de matar Jesus, e Judas Iscariotes procura oportunidade para entregá-lo. A narrativa menciona Satanás entrando em Judas, retomando o tema de conflito espiritual. Jesus envia discípulos para preparar a Páscoa. A última ceia é descrita com instituição do pão e do cálice como nova aliança em seu sangue. Ele fala de traição iminente e discute grandeza entre os discípulos, reafirmando que o maior deve ser como o menor. Prediz a negação de Pedro e menciona que a partir daquele momento a situação mudaria. Agora deveriam preparar-se para a oposição aberta. No Monte das Oliveiras, ora intensamente, seu suor é descrito como gotas de sangue. Um anjo o fortalece. Ele insiste para que os discípulos orem para não entrar em tentação. Judas chega com multidão. Jesus é preso. Um servo do sumo sacerdote tem a orelha cortada e é curado por ele, último milagre antes do julgamento. Pedro o segue de longe, nega 3 vezes e o galo canta. Jesus olha para Pedro, que sai e chora amargamente. Jericó marca o último sinal antes da cidade. Em Jerusalém, entrada régia, lamento, purificação do templo, confrontos públicos, anúncio da destruição, discurso escatológico e preparação da Páscoa culminam na prisão. O conflito que começou na Galileia agora se concentra definitivamente. No próximo bloco, acompanharemos os julgamentos diante das autoridades judaicas e romanas, a crucificação, o sepultamento e os acontecimentos que redefinem toda a narrativa. O destino anunciado desde o capítulo 9 está prestes a se cumprir. Bloco 7 de 7. Julgamento, crucificação, ressurreição e ascensão. A narrativa chegou ao ponto para o qual vinha sendo conduzida desde o momento em que Jesus firmou o rosto para ir a Jerusalém. Tudo o que vimos, anúncios proféticos, identidade confirmada, rejeição crescente, confrontos no templo e discurso sobre o futuro, converge agora para os capítulos 22 a 24. Aqui, Lucas reúne julgamento religioso, julgamento político, execução pública, testemunhos inesperados, túmulo vazio.
e de forma única entre os evangelhos, uma ascensão descrita com transição direta para o que continuará no livro de Atos. O julgamento religioso e político. Lucas 22, 23. Após a prisão no Monte das Oliveiras, Jesus é levado à casa do sumo sacerdote. O ambiente é noturno, marcado por zombaria e violência. Ele é interrogado sobre sua identidade. Se tu és o Cristo, dize-nos. A resposta não é evasiva, mas aponta para o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Ao perguntarem se ele é o Filho de Deus, ele afirma de forma que os líderes consideram suficiente para a acusação. O julgamento religioso conclui com a acusação de blasfêmia. No amanhecer, levam-no a Pilatos. A acusação muda de natureza. Agora é política. Perverter a nação, proibir tributo a César e afirmar-se rei. Pilatos interroga e declara não encontrar culpa. Ao saber que Jesus é galileu, envia-o a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém. Lucas é o único a registrar essa audiência diante de Herodes. Herodes busca espetáculo, mas recebe silêncio. Após zombaria, devolve-o a Pilatos. O texto observa que naquele dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, antes inimigos. Detalhe político que mostra rearranjos de poder em torno do caso. Pilatos tenta soltá-lo, oferecendo libertar um preso na Páscoa. A multidão escolhe Barrabás, envolvido em sedição e homicídio. A insistência popular leva à sentença de crucificação. Lucas repete 3 vezes que Pilatos declara não achar culpa digna de morte, reforçando o contraste entre inocência jurídica e condenação pública. O julgamento alterna entre esfera religiosa e política, com acusações adaptadas conforme o tribunal. A inocência é afirmada, mas a pressão coletiva prevalece. O caminho ao Gólgota e a crucificação. Lucas 23. No caminho para o local da execução, Simão de Cirene é compelido a carregar a cruz. Lucas registra também um diálogo exclusivo. Mulheres de Jerusalém choram, e Jesus as adverte a chorarem por si mesmas e por seus filhos, mencionando dias de juízo futuro. O tema do destino de Jerusalém reaparece mesmo no caminho da execução. No Gólgota, ele é crucificado entre 2 malfeitores. A inscrição sobre ele declara: "Este é o Rei dos Judeus." Líderes zombam, soldados escarnecem. Um dos criminosos o insulta. O outro reconhece sua própria culpa e pede que Jesus se lembre dele quando vier em seu reino. Jesus responde que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Esse diálogo é exclusivo de Lucas e introduz elemento imediato de promessa pós-morte. Do meio-dia às 3 da tarde, trevas cobrem a terra. O véu do templo se rasga ao meio. Jesus clama: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Diferente de outros evangelhos, Lucas destaca essa frase final que ecoa Salmo 31, mantendo o tom de confiança filial. O centurião glorifica a Deus, declarando que ele era justo. Multidões que haviam se reunido batem no peito e voltam para casa. Lucas enfatiza reações diversas: reconhecimento romano, arrependimento popular, distância dos conhecidos. José de Arimateia, membro do conselho que não consentira com a decisão, pede o corpo e o coloca em sepulcro novo. Mulheres da Galileia observam o local e preparam especiarias, descansando no sábado conforme o mandamento. O detalhe do descanso sabático reforça a continuidade com a lei até o último momento antes da ressurreição. Crucificação pública, diálogo com o malfeitor arrependido, sinais cósmicos, confissão do centurião, sepultamento cuidadoso e testemunho das mulheres estruturam o encerramento da execução. O túmulo vazio e os primeiros testemunhos. Lucas 24. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, as mulheres vão ao sepulcro com as especiarias preparadas. Encontram a pedra removida e o corpo ausente. 2 homens com vestes resplandecentes anunciam que ele não está ali, mas ressuscitou.
Relembram que ele havia dito que seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Lucas destaca o elemento da lembrança das palavras. As mulheres relatam aos apóstolos, mas as palavras parecem delírio. Pedro corre ao sepulcro, vê apenas os lençóis e retorna admirado. Em seguida, Lucas apresenta um episódio exclusivo e extenso: o caminho de Emaús. 2 discípulos caminham discutindo os acontecimentos. Jesus se aproxima, mas seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Eles relatam expectativa frustrada sobre redenção de Israel e mencionam testemunho das mulheres. Jesus então explica, começando por Moisés e todos os profetas, o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ao partir o pão, seus olhos se abrem e ele desaparece. Eles retornam a Jerusalém para relatar aos demais. O padrão de não reconhecimento seguido de revelação se estabelece. Jesus aparece aos discípulos reunidos, mostra mãos e pés, come peixe diante deles para demonstrar corporeidade e abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Declara que estava escrito que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui se conecta diretamente com o prólogo e com o que continuará em Atos. A ascensão e a conexão com Atos. Por fim, Jesus conduz os discípulos até Betânia, levanta as mãos e os abençoa. Enquanto os abençoa, é elevado ao céu. Eles o adoram, retornam a Jerusalém com grande alegria e permanecem continuamente no templo louvando a Deus. Lucas encerra o Evangelho não com dispersão, mas com adoração no templo, o mesmo local onde o livro começou com Zacarias. O arco estrutural é completo: templo no início, templo no final, promessa inicial, proclamação final, anúncio restrito, missão universal aberta, julgamento com alternância de autoridades, crucificação com testemunhos variados, promessa ao malfeitor arrependido, túmulo vazio confirmado por mulheres, aparições com explicação das Escrituras e ascensão culminando em adoração no templo. O Evangelho termina apontando para a continuidade. Percorremos desde o prólogo investigativo até a ascensão. Vimos anúncios paralelos, nascimentos confirmados por cânticos, ministério na Galileia, jornada estruturada rumo a Jerusalém, confrontos públicos, discursos sobre o futuro, paixão e ressurreição. Falta agora sintetizar o significado estrutural e teológico do livro como um todo, algo que faremos no fechamento final. No próximo momento, faremos o fechamento final, reunindo os 7 blocos, retomando os eventos âncora prometidos no início e consolidando o que torna o Evangelho segundo Lucas único dentro do conjunto bíblico. A história que começou com investigação ordenada termina com missão aberta ao mundo. A narrativa que começou com um sacerdote em silêncio dentro do templo termina com discípulos em adoração no mesmo templo. O Evangelho, segundo Lucas, se abriu com investigação cuidadosa, nomes históricos, autoridades políticas identificáveis e promessas que ecoavam os antigos profetas. Vimos o anúncio a Zacarias, o anúncio a Maria, os cânticos que declaravam reversão de valores e fidelidade às alianças. Acompanhamos o nascimento sob decreto imperial, a infância marcada por obediência à lei, o batismo que abriu os céus, a genealogia que conectou Jesus a Davi e a Adão. Vimos o ministério na Galileia, a leitura de Isaías em Nazaré, os primeiros milagres, os confrontos sobre perdão e sábado. Percorremos a longa jornada rumo a Jerusalém, repleta de parábolas exclusivas, encontros com marginalizados, advertências aos ricos, chamados à vigilância, ensino sobre oração, misericórdia e perseverança. Entramos na cidade com aclamação e lamento,
Assistimos aos debates no templo, às tentativas de armadilha, ao discurso sobre a destruição e sobre o futuro. Sentamos à mesa da última ceia, caminhamos até o Monte das Oliveiras, vimos a prisão, o julgamento alternando entre autoridades religiosas e romanas, a cruz erguida sob acusação política, o diálogo com o malfeitor arrependido, o véu rasgado, o centurião reconhecendo justiça. E então, no primeiro dia da semana, o túmulo vazio. No caminho de Emaús, as escrituras abertas. No cenáculo, o entendimento iluminado. Em Betânia, as mãos erguidas em bênção. E, finalmente, a ascensão. Lucas encerra seu evangelho com alegria no templo e expectativa de missão às nações. O que começou em Jerusalém não termina ali. A promessa se expande. A história continua em Atos. E o fio que liga anúncio, cumprimento, sofrimento e glória permanece intacto. O Evangelho segundo Lucas é uma obra ordenada, histórica, estruturada e universal. Ele conecta Israel às nações, promessa antiga ao mundo romano, templo à estrada, cruz à missão. Se esta jornada fortaleceu seu entendimento das Escrituras, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção ao longo dessa história. Qual parte marcou você? Qual detalhe histórico ou estrutural abriu uma nova compreensão? Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta. Sua participação enriquece o estudo e pode ajudar outras pessoas que estão caminhando nessa mesma busca. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia com profundidade. Muitas pessoas desejam compreender melhor o contexto histórico e a estrutura das Escrituras, e você pode ser instrumento para que essa mensagem alcance novos corações. Se você gostou deste conteúdo e acredita na importância de estudos bíblicos sólidos e aprofundados, digite Amém nos comentários. E mesmo que seja apenas uma palavra simples, escreva algo. Cada comentário ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe seu like como forma de apoiar a divulgação da palavra. Esse gesto simples amplia o alcance do estudo e fortalece o crescimento deste trabalho. E se você deseja apoiar de maneira mais direta, você pode usar o botão Valeu Demais como contribuição voluntária. Também pode utilizar o recurso de destaque ou hype quando estiver disponível. Isso impulsiona o conteúdo e permite que mais pessoas encontrem estudos bíblicos sérios e organizados. Se desejar caminhar mais perto deste projeto e contribuir de forma contínua, considere tornar-se membro do canal. Seu apoio ajuda diretamente na continuidade da produção de conteúdos como este e na expansão desse trabalho dedicado ao estudo das Escrituras. Que o Deus que conduziu essa história desde o templo até as nações conduza também os seus caminhos. Que a mesma palavra que atravessou impérios continue firme em sua vida. E que a mensagem anunciada desde o princípio, de salvação, fidelidade e esperança, permaneça viva em cada geração. Até a próxima jornada.